A figura que representava a arrogância e o poder opressor era o senhor Eduardo, o cliente, um empresário de 50 anos, de terno de grife e semblante frio, que olhava para Lucas como se olhasse para a sujeira em seu sapato. O motivo da fúria de Eduardo era um problema na internet de sua mansão, que demorou mais do que ele esperava para ser resolvido. A impaciência de Eduardo se transformou em uma raiva destrutiva, e ele usou o status social do técnico para descontar sua frustração. A humilhação atingiu seu ponto mais baixo na cozinha gourmet da mansão, um cenário de mármore e aço inoxidável que gritava riqueza. Eduardo vociferou que Lucas era lento, incompetente e que todos os técnicos não passavam de preguiçosos que fingiam trabalhar. Lucas, profissionalmente, limitou-se a pedir desculpas pela demora e a garantir que o problema seria resolvido. Mas Eduardo não queria desculpas. Ele queria a submissão. O empresário, percebendo que Lucas estava com a boca seca pelo esforço e pelo nervosismo, apontou para um balde de limpeza que estava encostado ao lado da pia. Dentro dele havia água turva, escura e com espuma de sabão. Com um sorriso cínico, Eduardo ordenou: "Você quer água, não quer? Beba essa água. É a água que limpa a sujeira que você e sua ralé fazem na minha casa. Se você quer manter seu emprego, beba essa água suja." O comando chocou Lucas. Beber aquela água seria um ato de extrema indignidade, uma ofensa à sua saúde e ao seu caráter. Ele olhou para a água turva, para o balde e para o rosto do empresário, que parecia deleitar-se com a sua humilhação. A vergonha era pública, pois a secretária pessoal de Eduardo observava tudo em choque, sem ousar intervir. Lucas estava paralisado. Ele pensou em sua mãe, que o havia ensinado a nunca se dobrar à prepotência. Eduardo não esperou. Ele pegou o balde, levou-o à boca de Lucas e repetiu a ordem mais alto e mais cruel: "Beba, ou você está demitido, e eu farei questão de ligar para a sua operadora e garantir que você nunca mais consiga emprego no setor. Vamos, beba essa água suja." O terror de Lucas era visível, mas a fúria que ele sentia era ainda maior. Ele estava prestes a ceder ao medo de perder o emprego, de trair a confiança de sua mãe. Seria a dignidade de Lucas afogada na sujeira daquele balde. O corpo de Lucas estava tenso, o cheiro da água suja pairava no ar. A injustiça era um ataque físico à saúde e à honra. Se você já sentiu a dor dessa indignidade ou conhece a força daquele que se recusa a se ajoelhar, queremos te ouvir. Deixe nos comentários o nome da cidade de onde você acompanha essa história e compartilhe para que esse tipo de abuso de poder não continue. E se você não aceita essa arrogância e quer se unir a essa comunidade que valoriza a honra e o respeito, inscreva-se agora no canal. Lucas afastou a mão de Eduardo do balde com uma força inesperada. Seu rosto estava vermelho de fúria digna. Ele jogou as ferramentas no chão de mármore e o som seco ecoou pela cozinha. Ele olhou para Eduardo, não mais como um empregado, mas como um igual, ou talvez como um juiz. Eduardo, surpreso com a rebeldia, gritou que ele estava demitido e que chamaria a segurança para expulsar o vagabundo. Foi neste momento, no pico do ódio e da humilhação, que Lucas quebrou o silêncio do segredo. Sua voz era baixa, mas carregada de dor e autoridade. Ele disse a Eduardo que ele não tinha o direito de tratá-lo daquela forma, especialmente porque ele era a única pessoa que se importava com a sua família. Eduardo riu, achando que o técnico estava louco. Lucas deu um passo à frente e a sua revelação atingiu o empresário como um choque elétrico. Ele tirou a camisa de uniforme rasgada da operadora, revelando uma camiseta branca limpa. Ele olhou para Eduardo com uma tristeza profunda e disse: "Você tem razão. Eu não sou apenas o técnico. Eu sou Lucas, seu filho." Eduardo congelou.
Sua secretária colocou as mãos na boca em um grito mudo de espanto. Aquele era o filho que o empresário havia renegado e expulso de casa há 5 anos, por ele ter escolhido seguir a carreira técnica, rejeitando a herança e o mundo dos negócios do pai. O patrão não sabia, mas o técnico que ele humilhava era o único que tinha o poder de expor sua maldade para a única pessoa que ele amava. O silêncio na cozinha de mármore e aço inoxidável era mais cortante que qualquer grito. Eduardo, o empresário de 50 anos, cambaleou para trás, com os olhos fixos em Lucas, o filho que ele havia expulsado de casa há 5 anos. A secretária pessoal que testemunhava a cena retirou-se discretamente, percebendo que aquele não era um problema profissional, mas a explosão de um drama familiar antigo e doloroso. Eduardo tentou negar a verdade, gaguejando que aquele não poderia ser seu filho, que seu filho jamais se rebaixaria ao trabalho manual de um simples técnico. Lucas, com a voz embargada pela dor, mas firme pela dignidade, confrontou o pai. Ele revelou que havia escolhido a carreira técnica não por rebeldia, mas por amor ao ofício e por se recusar a herdar um império construído sobre a arrogância e o desprezo pelos trabalhadores. Ele contou que mesmo com a humilhação do uniforme, ele sentia mais honra em consertar a conexão de internet dos outros do que o pai sentia em destruir a dignidade alheia. A dor de Lucas era a dor de um filho rejeitado, mas sua autoridade moral era inegável. A confrontação atingiu o ápice quando Lucas perguntou ao pai se ele faria sua própria esposa, a mãe de Lucas, beber a água suja do balde de limpeza. A pergunta fez Eduardo tremer, pois ele sabia que, no fundo, ele era capaz de humilhar qualquer pessoa que considerasse inferior, até mesmo a única pessoa que ele dizia amar. Lucas revelou então o segredo que o trouxe de volta à mansão. O problema na internet não era um simples defeito técnico. Era um sistema de segurança que Lucas havia projetado há anos e que agora ele ativava remotamente, não para sabotar, mas para forçar uma chamada técnica que o traria de volta à casa. Mas a maior revelação, aquela que realmente quebrou a máscara de Eduardo, ainda estava por vir. Lucas tirou do bolso do jeans uma carta lacrada, dizendo que só a entregaria à sua mãe. Ele revelou que nos últimos 3 meses, ele não apenas trabalhava como técnico, mas havia se tornado o principal investidor e consultor da maior concorrente da empresa de seu pai, a Fronteira Tecnológica. Ele estava usando sua experiência técnica e seu capital secreto para, metodicamente, desmantelar o império do pai, não por vingança, mas para forçá-lo a confrontar seus valores. O técnico de uniforme surrado não era só o filho, mas a única ameaça real ao poder de Eduardo. Eduardo desabou em uma cadeira, percebendo que a vida que ele havia construído sobre a arrogância estava se voltando contra ele, movida pela justiça de seu próprio sangue. Sua arrogância deu lugar ao medo e à humilhação. Ele implorou a Lucas que não entregasse a carta, que não expusesse sua maldade à mãe, a quem ele tentava proteger de sua face mais cruel. Mas Lucas se manteve firme. O som da porta da garagem se abrindo anunciou a chegada da mãe de Lucas. Dona Helena, uma mulher elegante de 50 anos, entrou na cozinha e viu o filho sujo de trabalho e com o uniforme rasgado, confrontando o marido, que estava desfeito em lágrimas. Ela imediatamente correu para Lucas, abraçando-o com a força de 5 anos de saudade e tristeza. Ela se virou para o marido, percebendo que a cena não era um abraço casual. Lucas entregou a carta à mãe. Ela a abriu e, a lendo, seu rosto se transformou em indignação e horror. A carta continha a gravação em áudio da ordem de Eduardo para que Lucas bebesse a água suja, uma prova incontestável de sua crueldade. Se você acredita na dignidade do trabalho e que o caráter vale mais que o dinheiro,
Inscreva-se no nosso canal para que mais histórias de justiça e superação sejam contadas. Helena olhou para o marido com nojo e tristeza. Ela confirmou a Lucas a verdade mais sombria, que Eduardo não era o dono da totalidade de sua fortuna, que uma grande parte da herança de família era dela e que estava investida na operadora de telefonia onde Lucas trabalhava. Com a voz firme, ela disse a Eduardo que ele estava expulso de casa e que ela usaria sua parte da fortuna para garantir que Lucas nunca mais precisasse usar um uniforme para pagar as contas. A inversão de poder não veio de um rival de negócios, mas do amor e da autoridade moral da mãe. O senhor Eduardo, o empresário outrora arrogante, saiu de sua própria mansão não com a fúria de um rei, mas com a humilhação e a vergonha de um homem desmascarado. A gravação da sua ordem cruel, ouvida pela esposa, foi a prova irrefutável de que seu caráter era tão sujo quanto a água do balde. Ele perdeu o controle, o poder e, mais dolorosamente, o respeito da única família que restava. Nos dias que se seguiram, Eduardo enfrentou o vazio. Seus antigos amigos de negócios o evitavam e ele descobriu que a arrogância não o havia protegido, apenas o havia isolado. Ele teve que se mudar para um pequeno apartamento alugado, longe dos holofotes, e a necessidade de ganhar a vida com um trabalho comum o atingiu como um choque. Pela primeira vez em anos, Eduardo teve que lidar com as dificuldades do dia a dia, filas, transporte público lotado e o desprezo sutil que ele costumava infligir aos outros. Ele tentou buscar trabalho em sua área, mas a reputação de tirano o precedia. Sua fortuna ainda existia, mas estava congelada ou sob disputa e ele precisava de um recomeço. O homem que zombou do esforço do filho agora tinha que aceitar um trabalho como vendedor em uma loja de material de escritório. Um trabalho que ele considerava abaixo de sua estatura. Ali, ele era apenas Eduardo, um vendedor de meia-idade que precisava bater metas. A humildade forçada era o seu único professor. Enquanto Eduardo se reconstruía na base, Lucas e Dona Helena trabalhavam juntos para reorganizar a vida da família. Helena, agora como acionista majoritária, garantiu a Lucas o cargo de diretor de inovação na operadora de telefonia, onde ele pôde usar seu conhecimento técnico para melhorar a vida dos técnicos de campo. Lucas usou sua autoridade para criar um fundo de dignidade para os funcionários, garantindo que nenhum trabalhador jamais fosse humilhado. O seu desejo não era vingança, mas a restauração do respeito no ambiente de trabalho. Cerca de 6 meses se passaram. Lucas e Dona Helena decidiram que era hora de enfrentar o passado. Eles foram até a loja de material de escritório e encontraram Eduardo. Ele estava de pé, atendendo um cliente com paciência e, surpreendentemente, respeito. O contato com o trabalho honesto e a convivência com pessoas simples haviam transformado seu semblante. Eduardo pediu perdão a Lucas e a Helena, desta vez sem lágrimas de pânico, mas com uma voz embargada de arrependimento sincero. Ele disse que o ato de mandar o filho beber água suja foi a maior lição de sua vida. Ele viu o seu próprio reflexo na sujeira. Helena e Lucas perdoaram. O perdão, contudo, não veio com a promessa de devolver-lhe a mansão ou o poder. Lucas disse ao pai que ele não precisava de dinheiro, mas de dignidade. Ele propôs que o pai continuasse a trabalhar, mas lhe ofereceu um emprego na área de relações humanas da operadora de telefonia, ensinando a novos gerentes o valor da humildade e do respeito que ele havia aprendido da maneira mais difícil. Eduardo aceitou. Ele passou a viajar pelo país, contando sua história e transformando a sua humilhação em uma lição para os líderes da empresa. Ele não era mais o cliente rico arrogante, mas sim o homem que aprendeu a lição. Ele recuperou o respeito do filho e o amor da esposa, provando que a verdadeira herança não é o dinheiro, mas o caráter.
A história de Lucas, o técnico de uniforme que rejeitou a riqueza para lutar pela dignidade, tornou-se um marco na operadora, inspirando todos a valorizarem o trabalho e a honra. A família se reuniu, provando que a fé, a humildade e a dignidade são, no final, os maiores títulos que se pode conquistar. Se você assistiu a esta história e sentiu que a justiça foi entregue, se você acredita na força do caráter e na dignidade inabalável de todo trabalhador brasileiro, sua voz é o nosso maior apoio. Não deixe que a arrogância vença. Inscreva-se agora no canal para fazer parte desta comunidade que luta pelo respeito. Deixe seu like neste vídeo e compartilhe com quem precisa de uma dose de esperança hoje. O respeito não tem preço. E a honra de Lucas provou que a humildade é o único poder que nunca cai. Seu apoio garante que essas histórias de superação continuem a inspirar o Brasil.